Meu nome é Helena, Dona Helena, como eles me chamam. Tenho 42 anos. Viúva sem filhos, dona de uma boutique que dizem ser a mais movimentada deste shopping aqui em São Paulo. Pareço elegante, dizem, independente, dizem. Mas quem sabe que há mais de 15 anos vivo sozinha? Meu marido se foi cedo demais, exatamente um ano após nosso casamento. Aquele acidente mudou tudo. Desde então, escolhi ser fiel. Todo dia, cuido da minha honra. Acredito que nos encontraremos de novo no céu. Essa é a minha oração todas as noites. Mas a vida muitas vezes tem um jeito brincalhão de testar as promessas que consideramos sagradas. Naquele dia, a chuva caía forte. Eu estava sozinha na boutique, olhando para os vestidos novos que ainda não tinha tido tempo de expor. Então, chegou a notificação no celular. O motoboy do app já tinha chegado. O rapaz jovem veio entregar os tecidos da costureira, com a roupa molhada, o rosto educado. Ele me chamou de Dona Helena, com um sorriso nervoso e sincero. Seu nome era Bruno. Achei que seria só uma ou duas vezes, sim. Mas nos dias seguintes, era ele quem vinha de novo, e eu comecei a esperar pelo som da moto dele na frente da boutique. Estranhamente, eu até reparava se a camisa dele estava bem passada. Não sei por quê. Bruno fazia minha boutique parecer mais viva, até o meu coração. Congelado há tanto tempo, de repente, começou a derreter. Eu sabia muito bem. Ele tinha só 23 anos, enquanto eu já tinha o dobro da idade dele. Mas os olhos dele nunca me julgavam como uma mulher velha. E era isso que me assustava. Eu comecei a me arrumar por mais tempo, escolhendo o perfume que normalmente só usava no Natal, só para receber Bruno, que chegava por 5 minutos e ia embora. Lembro daquela noite, quando a chuva caía forte, e a luz piscou e apagou. A boutique já estava fechada, mas ele voltou para entregar o guarda-chuva, que disse ter esquecido. E no corredor, a luz fraca de uma vela. Eu vi um olhar diferente. Naquele momento, percebi que talvez eu não fosse mais a mulher fiel, esperando o céu. Talvez eu começasse a querer provar o paraíso na terra através do sorriso de Bruno. Mas qual o mal se o amor chega atrasado e surge tão quente? Eu sou Dona Helena, e esta é a história que não deveria acontecer. Naquela tarde, o céu estava nublado, passava das 5:10. Eu tinha acabado de checar o estoque de vestidos de festa que seriam enviados na semana que vem. Lá fora, a garoa começava a cair, as ruas vazias, só o som de buzinas e motos passando de vez em quando. Achei que o dia passaria como sempre, até ver Bruno parado desajeitado na frente da boutique. A moto dele tinha enguiçado de novo. Convidei-o para sentar no sofazinho, perto da vitrine. As mãos dele ainda sujas de óleo, mas o rosto limpo, sincero como o jeito dele de olhar o mundo. Talvez a minha moto esteja mesmo velha, dona, mas é ela que me leva pela cidade para ganhar a vida, disse ele com um sorriso desajeitado. Então, ele contou. A mãe dele era só uma viúva trabalhadora rural sem terra. Os irmãos mais novos ainda na escola. E Bruno escolheu largar a faculdade e subir na garupa da moto velha pela família. Eu só fiquei quieta, escutando. Mas tinha algo no tom da voz dele, calmo e sincero, sem reclamações, como se a vida nunca fosse justa, mas não precisasse ser protestada. Eu não tenho vergonha, dona, desde que seja honesto. Eu vou em frente. E foi aí que, não sei porquê, me senti à vontade, como se o conhecesse de muito antes dele chegar. Olhei para o rosto dele de lado. O rosto de um jovem de 23 anos que já carregava o peso do mundo mais cedo do que devia. E eu me sentia como uma mulher que viveu tempo demais no silêncio. De repente, presenteada com uma conversa quente à tarde. Não falamos de amor.
Só chá quente, moto enguiçada e duas pessoas que talvez se completassem na solidão. E quando ele se despediu para ir embora, me segurei para não dizer: Cuidado, Bruno! Não leve embora os meus dias. Naquela tarde, não foi a moto que me prendeu, mas o jeito de Bruno me fazer esquecer que eu já tinha jurado nunca me apaixonar de novo. Naquela tarde, a boutique já estava fechada. Os funcionários tinham ido embora. Eu ainda estava sozinha lá dentro, separando os pedidos especiais de clientes fiéis, um deles da dona Susana, esposa de um executivo que dizia querer surpreender o marido voltando de uma viagem a Dubai. O camisola dela. Ai, o tecido fino, macio como névoa da manhã, cor rosa pálido, com alças delicadas nos ombros e decote baixo nas costas, curto e provocante, mas ainda elegante. Dona Susana sabia jogar com os sentimentos. Não sei porquê. Eu resolvi experimentar o camisola no provador dos fundos. Só um pouquinho, pensei. Vesti e me olhei no espelho. Nossa, esse corpo ainda é assim. A idade pode ser dos 40, mas meu falecido marido costumava dizer: Helena, você é uma bênção de Deus embrulhada para presente. Sorri, boba, no espelho. Uau! O marido da dona Susana vai ser feliz naquela noite, sussurrei. E foi aí que ouvi o som da porta da frente. Esqueci de trancar. Ainda não tinha tido tempo de trocar de roupa, e lá estava Bruno, trazendo uma sacolinha com zíperes que tinham ficado para trás. Os olhos dele se arregalaram, os passos pararam na soleira da porta, a respiração como se prendida. Fiquei em pânico, mas só por um segundo, estranhamente, não corri para me cobrir. Fiquei parada, e ele só olhou, não despindo, mas como se congelasse o respeito misturado com a admiração. Eu não fiz de propósito, disse ele baixinho. Os olhos sem ousar olhar direto, mas também sem conseguir desviar totalmente. Respirei fundo, mas ele respondeu com uma voz baixa e suave, tão sincera. Dona Helena, você está linda. Meu coração disparou, não de vergonha, mas pelo jeito que ele disse isso, sem exagero, sem provocação, mas verdadeiro, e era isso que o tornava perigoso. Só sorri de leve. Depois, andei devagar para o provador, contendo um sentimento que não encontrava há mais de uma década. Naquele dia, soube que não vivia mais só para as memórias. Comecei a me tentar a viver, por alguém que ainda estava diante dos meus olhos. E no fim, o camisola não só fez um marido feliz, mas fez uma viúva se sentir viva de novo. Naquela noite, não sei porquê, foi difícil fechar os olhos, embora eu costume dormir rápido, acompanhada pelo som do ventilador e o silêncio do quarto. Mas naquela noite, a minha cabeça estava ocupada pensando em Bruno. Não só no rosto dele, não só no jeito de olhar, mas também no jeito que ele disse: Dona Helena, você está linda naquela tarde. Simples, mas entrou fundo demais. Abracei o travesseiro, fechei os olhos, mas a mente imaginava outras coisas. Lembrei das histórias da dona Susana sobre noites quentes com o marido, sobre o calor que ela dizia ser insubstituível. Às vezes, as histórias pareciam selvagens, mas para mim despertavam curiosidade. Fazia tanto tempo que não era tocada, não só no corpo, mas no coração. Eu sou só uma mulher comum, não uma anja, e essa solidão, às vezes, não dá para enganar. Desde que fiquei viúva, muitos homens vieram. Alguns sinceros querendo casar comigo. Muitos só querendo testar limites. Acham que viúva precisa só de calor. Mas eu fui forte por causa da promessa ao meu falecido marido. Mas naquela noite, senti algo dentro de mim começando a balançar. Bruno, a presença dele, não era como os outros. Ele nunca provocava. Nunca olhava com intenção, mas era exatamente isso que me fazia vê-lo como homem. Naquela tarde, quando ele me viu sem querer no camisola,
Eu também notei a mudança na postura dele. Não porque fosse vulgar, mas porque era um homem normal, e me senti, pela primeira vez, em mais de uma década, ainda desejada. E isso acendeu de novo um sentimento que eu achava morto há tempos. Não sei aonde tudo isso vai dar. Mas naquela noite, pela primeira vez desde que fiquei viúva, não me senti mais tão sozinha. É errado se uma viúva fiel começa a ansiar por um amor real? Alguns dias depois daquele incidente da tarde, tentei agir normal, focando nos pedidos da boutique, checando o estoque, sorrindo para os clientes. Mas toda noite, ainda pensava em Bruno, no jeito de falar dele, nas frases simples, até no silêncio dele ao me ver naquela hora. Então veio o dia em que Dona Susana finalmente apareceu para pegar o pedido dela, como sempre, cheirosa e cheia de estilo. Helena querida, aí está o camisola fatal, né? Disse ela rindo baixinho. É, dona, pode experimentar? O provador é o de sempre? Respondi. Dona Susana entrou no provador. Logo saiu vestindo o camisola que eu tinha experimentado em segredo. E como sempre girou o corpo posando, rindo sem vergonha, exibindo o corpo que, bom, ainda era bem atraente para os 40 anos. Eu só sorri de leve, tentando ficar profissional, mas o peito apertou quando a porta da boutique se abriu de novo e Bruno apareceu carregando um envelope pequeno com os zíperes que disseram ter sido refeitos. Ah, você! O tal do Bruno, né? Disse Dona Susana, virando com um olhar malicioso. A titia tá bonita, né, garoto? Fiquei parada. Bruno ficou quieto e sorriu educado. Mas mesmo assim, algo me cutucou devagar no peito. Ciúme. Isso era ciúme? De repente, não gostei de ver outra mulher flertando com Bruno, mesmo que fosse minha amiga. Os olhos dele, que normalmente eram quentes para mim, agora desviados pelo riso provocante da Dona Susana. Embora eu soubesse que Bruno era um bom rapaz, quem resiste a uma mulher como Susana, com um camisola quase transparente e uma atitude provocante tão aberta? Queria interromper. Queria dizer: ele é meu entregador. Não mexa com ele, Susana. Mas fiquei quieta com orgulho. Quieta com uma raiva lenta. Mas naquele dia, percebi que já estava fundo demais. Não só tocada, mas começando a me sentir dona. E pela primeira vez, tive medo de perder Bruno, mesmo sem tê-lo de verdade. O amor é estranho. Pode vir em silêncio, mas nos deixa barulhentos por dentro. Naquela noite, sentei sozinha na sala de estar. Apaguei a maioria das luzes. Só restou a luz fraca do abajur no canto, mas meus olhos não queriam se fechar. Tinha um sentimento preso desde a tarde. O olhar de Bruno para Dona Susana. O sorriso dele que normalmente era só meu. O riso baixo, que soou diferente. Sabia que era exagero, mas pela primeira vez me senti querendo possuir, querendo afastar Bruno de outras mulheres. Então o celular vibrou. Mensagem de Bruno, curta, mas como uma facada no peito. Desculpa, dona Helena. Talvez eu não consiga mais entregar as coisas. Fui demitido? Disseram que teve reclamação de cliente. A moto também enguiçou feio. Não dá mais para usar. Tô perdido. Não sei que trabalho arrumar agora. Li a mensagem várias vezes. E o coração bateu mais rápido. Tinha pena, vontade de abraçar, mas mais que isso, medo de perder. Sem pensar muito, liguei para ele, a voz tremendo de leve, mas fiz soar firme. Bruno, trabalha comigo. Vira entregador fixo da boutique ou cuida da loja. O salário a gente conversa. O importante é você não ficar perdido. Silêncio do outro lado. Então ouvi o suspiro baixo dele. Muito obrigado, dona Helena. Eu aceito, dona. Vou trabalhar na boutique com a senhora. Começa amanhã. E se você tiver problema com moradia, a minha casa tem um quarto vago. Pode ficar aqui por enquanto se quiser. Até dizer isso, eu mesma não acreditei que falei.
Mas tinha algo dentro de mim que não queria mais ficar longe de Bruno, mesmo que isso batesse de frente com a lógica, mesmo com promessas do passado, porque naquela noite percebi, ele não era mais só um motoboy do app, não era só entregador. Bruno era alguém que em silêncio tinha preenchido o vazio na minha casa e no meu coração. Naquela noite, pela primeira vez, abri a porta, não só para um funcionário, mas para alguém que talvez ficasse mais tempo do que devia. Faz 2 dias que Bruno está morando na minha casa. O quarto de hóspedes no andar de baixo virou o lugar dele para descansar, enquanto toda manhã ele ajuda na boutique, entrega coisas, carrega estoque, cuida do caixa. E eu só sinto que a casa não é mais tão vazia. Ele é educado, sabe os limites e sempre se despede com voz baixa. Mas toda vez que ele passa na frente do meu quarto, não sei porquê, queria que a porta não estivesse totalmente fechada. Naquela tarde, Dona Susana passou por lá, sentou na sala de jantar, tomando chá e rindo boba. O camisola fatal já tinha sido usado, e o resultado? Ai, Helena, meu marido ficou ofegante. Usei o camisola à noite. Saí do banheiro. Ele veio louco, disse que parecia a nossa primeira noite de novo. Nossa, pediu bis 2 vezes. Susana riu alto. Eu ri junto embora no coração. Tivesse outro sentimento. Ai, eu até falei pro Herman. Amor, isso é surpresa, não é prova de vestibular, pra que tanta pressa? Susana riu de novo. Eu acompanhei embora algo tremesse no peito. Sem a gente notar, Bruno tinha acabado de voltar de uma entrega. Parou na porta, carregando uma sacola grande de tecidos. Os olhos dele olharam para nós, e eu vi a expressão dele confusa, constrangida e um pouco vermelha no rosto. Susana reagiu na hora. Ei, Bruno! Ouviu a conversa das titias malucas aqui? Bruno sorriu para mim. Ah, não! Só tô guardando as coisas, Dona Helena, respondeu. Mas pelo jeito que baixou a cabeça e as bochechas vermelhas, soube que ele tinha ouvido um pouco. E, estranhamente, não fiquei brava. Na verdade, me senti mais próxima. Tinha algo agora que só nós dois entendíamos sem precisar falar. Naquela noite, depois que Susana foi embora, fiquei pensativa na cama, imaginando o camisola, a história, e Bruno, que talvez estivesse no quarto dele, tentando não imaginar o que ouviu. Deus, por que agora esse sentimento não dá para ignorar? Naquela noite ninguém me tocou, mas me senti mais em chamas do que nunca. Naquela noite, não quis dormir cedo. Não sei se pelo tempo abafado, ou porque a história da Dona Susana da tarde ainda ecoava na mente sobre noites ardentes. Sobre amor que não tem mais vergonha aos 40 anos. Fiquei de pé na frente do espelho, e não sei porquê. O camisola do pedido da Susana que eu tinha experimentado, vesti de novo, em segredo naquela noite. Ninguém. Só para mim mesma. Ou talvez eu só estivesse procurando desculpa. Achei que todo mundo já dormia, mas quando andei devagar para a cozinha pegar água, vi Bruno de pé no corredor, indo para a cozinha também. Nos cruzamos, os olhos dele grudaram em mim. Fiquei surpresa. Ele também. Mas ninguém falou, só olhares que se liam. E soube, ele devia lembrar da história da Dona Susana, dava para ver pelo jeito que prendia a respiração. Finalmente, falei baixinho, envergonhada. Desculpa, Bruno. Só vim pegar água. Não foi de propósito. Bruno baixou a cabeça, depois ergueu o rosto devagar, os olhos sinceros me olhando. Dona Helena, eu sou só um entregador, mas sou homem também. E desde a primeira vez que te vi, sempre admirei. Eu já sou velha, Bruno. Idade é só número, dona. Mas o meu coração não faz contas, respondeu ele. E naquela noite, Bruno se aproximou, sem pressa, mas quente. Devagar a mão dele tocou os meus dedos. E antes que eu pudesse pensar mais, os lábios dele tocaram os meus devagar e demorado,
como a primeira chuva depois de uma seca longa. Não resisti. Na verdade, me senti viva de novo. Parecia abrir um armário velho e encontrar o meu eu de antes, ainda quente, ainda corajoso para amar. Mas antes que a gente fosse além, o som quebrou a noite. Batidas na porta da frente 3 vezes e uma voz familiar que não ouvia há tempos. Dona Helena, sou eu, Tina. Voltei da roça. Dona, era a voz da tia Tina, minha empregada, que tinha tirado um mês de folga para visitar a família. Eu e Bruno nos olhamos em silêncio, a respiração presa, o mundo como puxado de volta à terra. E percebi, Deus ainda me ama. Ele não permitiu que eu caísse por completo. Naquela noite, quase perdi a mim mesma, mas também quase encontrei o amor verdadeiro. E talvez o tempo só esteja adiando. Naquela manhã, acordei mais cedo do que o normal, não pelo alarme, mas porque na noite anterior não dormi de verdade. A imagem do rosto de Bruno, o toque da mão dele, os lábios. Depois as batidas na porta que interromperam tudo, e não sabia se agradecer ou lamentar. Quando saí do quarto, o cheiro de arroz frito veio da cozinha. Ouvi som de colheres e panelas e risadas. Era a tia Tina, minha empregada que passou um mês na roça, agora de volta com energia nova, e parecia ter farejado rapidinho algo fresco na casa. Já fiz café para o seu Bruno também, disse ela piscando maliciosa. Fiquei parada, olhei para a mesa de jantar e vi Bruno sentado arrumado, ainda de camiseta simples e calça de moletom, o rosto claramente nervoso, os olhos sem ousar me olhar. Desculpa, dona Helena. Acordei cedo, ajudei a tia Tina na cozinha, disse ele baixinho. Só assenti, constrangida. Até sentar na mesa parecia uma prova. Mas tia Tina parecia não ligar para o clima estranho no ar. Ela até ficou perto de Bruno, oferecendo café, curvando-se baixo, bem baixo. Toma, seu, o café tá docinho. A tia fez especial, tipo estrela, hein? Disse ela com um sorriso torto. Meu sangue subiu um pouco, mas segurei. Eu não sou ninguém. Bruno e tia Tina. Viúva coquete, que adora chamar atenção, mas dessa vez quis dizer: Tina, não chega perto demais. Não é seu ainda, mas também não é livre para você. Bruno só sorriu desajeitado, mas em segredo me olhou como se perguntasse: Dona Helena, o que eu faço? Naquela manhã, o arroz frito na mesa pareceu sem graça, mas o cheiro de ciúme só aumentava. E comecei a perceber que a casa não era mais tranquila. Não foi só o meu corpo que acordou cedo naquela manhã, mas também o sentimento que não dava mais para esconder. Desde aquela noite, nunca falamos sobre o beijo. Não houve palavra de amor, não houve promessa, só atitudes de nos preservar e fingir que nada aconteceu. Mas para mim, tudo mudou. Não consigo me enganar. O meu coração já caiu por Bruno. Toda manhã, vendo o rosto dele na mesa do café. Toda tarde, vendo as costas dele carregando o estoque da boutique. Tudo me fazia sentir viva de novo. Então veio aquela noite, como uma noite normal, mas o meu coração inquieto. Não sei porquê, mas os meus passos me levaram pelo corredor até o quarto de Bruno. Queria ter certeza se ele já dormia. Talvez só quisesse ver se a luz já estava apagada, ou sentir o cheiro que costumava ficar do corpo dele. Mas de longe, vi a porta do quarto de Bruno entreaberta, mas depois fechada. E alguns minutos depois, do quarto veio som. Risadinhas baixas, respiração ofegante e sussurros carinhosos que fizeram o meu sangue ferver. Recuei devagar, mas os passos pararam, só a alguns metros da porta. Fiquei de pé, e atrás da porta comecei a ouvir tudo. Som vago de risada de mulher, cama se mexendo levemente, risadinhas geniosas e som de respiração pesada de um homem que eu conhecia. Meu coração se partiu, mas estranhamente não bati.
Não esmaguei a porta, não gritei. Só fiquei parada, chorando em silêncio. Lembrei da história da Dona Susana sobre noites ardentes. Mas naquela noite, eu não era a personagem principal da história. Até que os gemidos da tia Tina acabaram com tudo. Depois, silêncio. Andei devagar de volta para o quarto, fechei a porta e pela primeira vez em anos me senti derrotada. Derrotada como mulher. Naquela noite, não perdi Bruno porque ele nunca foi meu, mas perdi a minha esperança, e isso doía muito mais. Desde aquela noite, não falo mais muito com Bruno, nem com tia Tina. A casa continua iluminada, continua cheirando a café e frituras de manhã, mas tem algo escuro no meu coração. Bruno nunca falou sobre aquela noite. Talvez fingindo não saber ou talvez sem se sentir culpado, sei lá. Mas desde então soube. Eu estava sozinha amando ele. Até que veio o dia. Bruno se despediu. Disse que tinha uma oferta de emprego em outra cidade. Melhor, mais decente. E que já tinha dado trabalho demais para mim. Só assenti. Sem questionar nada. Sem segurar. Sem olhar nos olhos dele. Antes de ir, Bruno parou na soleira da porta. Me olhou mais uma vez. Depois disse: Obrigado, Dona Helena, por tudo, inclusive pelo que nunca dissemos. Virei devagar, sorri de leve. De nada, Bruno. Que você seja feliz onde quer que more. Ele foi embora, e eu voltei a ficar sozinha, mas não como antes. Dessa vez, carrego feridas que não sangram, mas continuam vivas. Feridas que vieram porque eu já tive esperança. Eu amei Bruno. Mas o amor nem sempre precisa possuir. E às vezes, o mais bonito do amor é quando ele vem e vai, sem nunca ter tempo de destruir nada. Meu nome é Helena, 42 anos, viúva. E agora, sei como é amar em silêncio e soltar, sem nunca ter segurado.